continuando nos anos 70? Ah, mais pra cá, 81, né? Quase. Agora, me fala, tem tempo que a gente não faz o desafio aqui o desafio da música, né? Mas peraí, Nós somos A Vida é uma Corrida. Emílio Santana, Apresentando essa bagaça junto com a Alexandre Rampinelli. somos nós. Já reconheceu? É a segunda vez que essa figura passa por aqui, hein? Ah, quem é? Ah, quem é? Já deu tempo até de chegar e-mail falando. Covardia. A nossa homenagem. Fizemos homenagem em vida. Nossa homenagem póstuma a Rita Lee. Que, após uma briga ferrenha com a vida, com a sociedade, com o machismo, com paradigmas e com câncer, descansou e deixou, além de uma obra extensa, olhem para a mulher que foi a Rita Lee. É isso que eu vou resumir. Hoje eu li uma reportagem no UOL do Roberto de Carvalho, que é o marido dela, falando que até o último momento ela não queria ir. E ele falou para ela o tempo todo: deixa eu ir no seu lugar, trocar de papel com ela. E ele fala que nunca se incomodou de viver às sombras dela, porque ela era uma estrela muito forte. Um furacão. E ele falou, por mais que eu fizesse qualquer coisa, eu não ia conseguir brilhar mais que ela. E não era uma disputa, era um complemento. É verdade. Porra, sensacional. Pode. Eu não vi, mas sei que teve uma reportagem, uma entrevista ontem no Fantástico com o Roberto Carvalho. Vou procurar para ver, porque é um acontecimento, cara. É um encerramento de ciclo aqui no Brasil, na música popular, no rock nacional. É um encerramento de ciclo. Eles não são personalidades irrisórias, sabe? São duas pessoas que contribuíram muito mais do que a música que a gente ouve, mas do jeito que a gente construiu ideias, do jeito que a gente construiu valores, dividiram valores com a gente. Isso Assim, Emílio, muito da nossa geração foi construída com a briga deles, né? Deles que eu digo assim, Rita Lee, cantores dessa época. Essa galera do 70, rock nacional todo exato. se inspirou em Rita Lee, os Mutantes, Secos e Molhados. Tantos que vieram aí. Essa briga constante que veio de uma ditadura, que veio de uma censura ferrenha, e aí foram conquistando um pouco mais de espaço, e hoje tem o que tem de qualquer jeito aí, né? Também tem coisa aí que é de qualquer jeito. Mas, enfim, como a gente viveu essa briga, né, como ouvintes, isso fez muito parte da nossa personalidade, né? Ajudou muito a nossa personalidade a construir. Então, isso. A nossa singela homenagem à Rita Lee, ao Obrigado, Roberto Carvalho. Rita Lee Jones. E um abraço ao Roberto Carvalho. 70 anos ele está, ela se foi com 75. E uma pessoa que eu sei que gosta muito da Rita Lee é a Dani. Sim. Então um abraço a ela também, que deve ter ficado triste, mas confortada de algum jeito em saber que ela descansou também, né? Que a Rita Lee descansou. Também ficar vegetando e sofrendo esse tempo todo não é fácil. É isso? É isso! O que a gente tem para hoje? Cardápio de hoje. Vem porrada. Deixa eu botar aqui minha máquina para carregar, senão no cardápio de hoje não vai rolar nada. Mas o que a gente tem de cardápio de hoje é uma perguntinha que num episódio eu coloquei lá, por que a gente sofre e não desiste?
Sim. E eu escrevi porquê junto. Oh, meu Deus. E na verdade, o porquê junto tem um propósito. Ah, é? Sim, porque o porquê junto, ele é uma resposta ou uma afirmação, e o porquê separado é uma pergunta. Em regra geral, você tem aqueles porquê junto no final da frase, blá, blá. Mas aí eu botei o nome do episódio de porquê o sofrimento não afasta as pessoas da corrida. Botei tudo junto, foi de propósito. Hoje é uma pergunta. E essa pergunta, agora sim que eu botei a máquina para carregar aqui, beleza. Quem é preguiçoso? Seu corpo ou a sua mente? Boa resolução. Quem é preguiçoso? O corpo ou a mente? Hoje eu estou com preguiça, não vou levantar para fazer minha atividade física. Quem está falando isso? O seu corpo ou a sua mente? Está preparado para a resposta? Hoje eu vou sair, vou chegar 5 da manhã e caramba, cheguei 5 da manhã, não vou treinar às 6, porque eu cheguei às 5 da manhã, bêbado, e passei a noitada fora, e eu não vou treinar. Quem falou isso? O seu corpo ou a sua mente? Tá chovendo, amanhã não vou treinar. Você falou que vai pedalar. Amanhã tem 90% de possibilidade de chuvisco. Vai treinar mesmo? Então, quem tá com preguiça, ou quem te desanimou? A chuva ou a sua cabeça? Bom, vamos ter que dar alguns passos atrás para conversar sobre isso. E eu vou usar um conhecimento aqui adquirido do ramo da ciência, que chama biologia evolutiva. Bonito, não? Já ouviu falar da biologia evolutiva? Não. Pois é, a biologia evolutiva é um estudo que vem traduzindo todo o aspecto cultural da evolução até o homem, junto com a biologia, a fisiologia, né, a antropologia. A antropologia é a parte cultural, né? Uhum. Que é o quê? A antropologia nada mais é do que o homem deixa registrado, seja fisicamente ou em hábitos. É o comportamento. Comportamento. E aonde que tem contribuição da genética, onde que tem contribuição da fisiologia, onde que tem contribuição, né, das várias ramos da ciência nisso. Então, se a gente retornar alguns mil anos atrás aí, atividade física era uma questão de sobrevivência. A quantidade de movimentação que o homem ou seus ancestrais faziam era fugir de enchente, ir atrás de comida, migrar por causa de temperatura, se movimentar para estar aquecido, nadar para pegar seu alimento, fazer mergulhar. Fazer a coleta das frutas e das raízes que iria comer, correr atrás das cremosas, sair para caçar, fazer construções, angariar material para edificar alguma coisa ou para complementar. Fazer fogueira, fazer fogo, aquelas coisas todas. Para complementar o que o ambiente já oferecia, né? Fechar uma parede de uma caverna, fazer uma represa. Essa era uma necessidade biológica do homem. Primeiro, de estar se movimentando para poder ter a noção de estar contribuindo com a sua sobrevivência. E a outra questão era a de
subsistir e a outra questão era de modificar o ambiente com a sua geniosidade ali. Fazer ferramenta, fazer construções, um pequeno muro, uma pequena parede, uma coisa assim. Então, essa é uma necessidade de sobrevivência. A partir do momento que o homem, o primeiro marco é dominar a agricultura e domesticar animais, a partir desse momento o homem começa a precisar se mexer menos. Ele não tem essa necessidade. Planta o que come. Tem o animal ali cercado também que vai comer. Então ele já não precisa ir caçar. E um animal que o ajuda a trazer uma quantidade maior. Ele não precisa fazer tanta força. Exatamente. Então, o domínio da agricultura e a domesticação dos animais começou a reduzir a necessidade de movimentação do homem. Um animal que o ajude a uma distância maior, depois com a invenção da roda, que facilita ainda mais. Então é essa noção de necessidade de sobrevivência que vai determinar o nível de atividade física de cada época, né? Hoje, então, biologicamente, nós somos concebidos para um conforto que a gente chama de homeostase, que é uma condição onde eu administro as ameaças à minha sobrevivência, né? Isso é fisiológico, então a nossa fisiologia hoje é diferente do hominídeo de 3.500 anos atrás, de 5.000 anos atrás, de 10.000 anos atrás, é diferente o metabolismo. Isso tudo nos leva a uma vocação natural que a gente sempre buscou de reduzir o esforço para sobreviver. Aumentando o conforto. Aumentar o conforto foi uma consequência dessa homeostase. Então, hoje, se a gente perguntar o que é mais preguiçoso, o corpo ou a mente, de falar o que é mais preguiçoso é a nossa biologia. É o nosso funcionamento como organismo vivo, que ele é um indicativo para o menor esforço. Que o menor esforço vai dar, em uma perspectiva biológica, o menor esforço referente àquele esforço gutural lá da idade das cavernas, da pedra lascada, ele vai dar mais condições da gente sobreviver com o corpo que a gente tem, com a capacidade de armazenar a energia que a gente tem, de produzir energia também. Então, a nossa biologia ela é tendenciosa ao conforto. Se a gente vai chamar isso de preguiça, é apenas uma figura de expressão. Dando continuidade nesse pensamento, a nossa cultura se tornou tão confortável que ela estabeleceu um valor que é a negação do esforço. É um valor moderno, né? A negação do esforço é uma tradução não literal, uma tradução livre da homeostase. Porém, biologicamente, fisiologicamente, metabolicamente, o bom funcionamento do corpo, ele ainda depende do esforço físico. Seja as liberações hormonais, seja o funcionamento metabólico, no balanço energético. Composição celular, se vai ter mais geração de energia ou menos geração de energia.
o mecanismo de acúmulo de energia na forma de gordura depende do esforço. O mecanismo de consumo da energia ali, de extração da energia do que se consome, né, do que se alimenta. Depende diretamente do esforço. Uhum. Se você se esforça menos, você torna os procedimentos de transformação de energia menores. Né? Você tem menos estrutura para fazer, você tem menos demanda. Então você vai atrofiando o sistema de geração de energia do corpo, que basicamente está na musculatura lisa, na musculatura estriada esquelética, que é essa musculatura que está relacionada com o movimento. Então, estabeleceu-se uma má interpretação de homeostase na forma de conforto exagerado, que a gente vai chamar aqui de negação do esforço. Né? Uhum. Conforto exagerado revela a negação do esforço. E isso vai passando do corpo para a mente. Então você começa a construir uma mente que é avessa ao esforço, valores que são que valorizam o conforto em detrimento do desconforto. Então você vai criando uma mente, entre aspas, preguiçosa. Quando você tem uma mente preguiçosa, você já tem um reforço para o corpo. Então, além da pouca demanda natural para a sobrevivência, você tem uma mentalidade que ela nega o esforço, então o seu corpo começa a se moldar de acordo também com a sua mentalidade. Ou seja, com os anos, a evolução já fez com que você demandasse menos esforço. E aí a sua mente se acostuma com isso. E aí o seu corpo vai na mesma balada. Isso vai refletindo no seu corpo. Vai reforçando a ideia de que não é agradável se esforçar e o corpo vai se ajustando à mentalidade. Certo? Então, são as formas da gente moldar o corpo, seja por demanda ou seja por mentalidade. Se você acredita, você tem um valor, uma crença, seu corpo ele se ajusta à tua crença. Porque a crença também vai desenhar o seu comportamento. Então você tem vários fatores reforçadores aí da inatividade. E essa preguiça que você formulou aí no tema, ele vai ser uma temática que a gente vai precisar discutir, debater, enfrentar para tratar de atividade física, saúde, longevidade. Essa evolução para essa nova geração se torna um pouco mais perigosa? Qual geração a gente está falando? Dessas gerações atuais agora? Atuais, as mais novas aí. Você assistiu o talvez não para sua filha, talvez não para minha, mas a Júlia está com 7 anos, a Vitória já está com 14 anos. Então, talvez para a Júlia, talvez para 7 anos aí, essa geração aí depois de 2010, depois de 2015, na verdade. Você assistiu o filme Wall-E? Não. Não assistiu o filme Wall-E? Não. Eu só conheço aquele Onde Está o Wall-E. Não. O Wall-E é um... Wall-E. É um robozinho, ele escreve assim, Wall-E. Wall-E. Não assistiu? Não. Então já tem a tarefa do final de semana para você e a Júlia assistir o Wall-E. Dá para assistir com a Júlia? É claro. É de criança o filme? Ele é uma animação. Legal, adoro filme assim.
Aliás, com a Júlia e com a Cris, a família toda, né? Legal. Eu não vou poder dar spoiler, não. Não, só não conta o final. Aliás, você pode contar, eu sou bobão pra assistir filme, cara. Eu sou bobão demais pra assistir Não, filme. em nível... Em dados gerais, vamos lá. Linhas gerais. O filme conta a história de gerações bem no futuro, num lugar, uma terra devastada, e que tem um robô que ele está perambulando numa cidade pós-apocalíptica. Sugere que não tem seres vivos na Terra lá, onde na ele Terra. Tá. Né? Ele vive no planeta Terra? Ele vive no planeta Terra. E aí o que ele faz é ficar patrulhando e alguma evidência de vida ele coleta e coloca dentro do compartimento dele. Do compartimento dele, que é analisado e tal. E dado momento chega... vem uma sonda com outro robozinho e os robôs se afeiçoam. E ele entra na nave do robô e vai para uma grande nave onde tem um monte de gente hibernando e é controlado por máquinas. Ao achar, uma das coisas que ele coletou era um brotinho, acho que de feijão. E esse brotinho, ao entrar na nave, ele dispara um alarme que desperta a tripulação e todas as pessoas que estão na nave da animação suspensa que eles estavam. Porque a programação da nave ao primeiro sinal de vida na Terra vai ser despertada as pessoas e elas vão poder voltar para recolonizar após o apocalipse. E a realidade das pessoas que estavam adormecidas ali pessoas com obesidade mórbida, com nenhuma mobilidade. E aí o filme se desenrola como um resgate da humanidade dessa população que havia sido subtraída pela modernidade e pelo conforto. É um filme super legal, mensagem muito bacana, mas é um resumo do que a gente irá viver daqui para frente. Porém, não dá para generalizar. E como a gente já aprendeu que o ambiente ele é determinante para que as próximas gerações vão vivenciar, a contribuição do seu ambiente familiar é muito mais influente do que a influência geracional que a sua filha vai ter, que são aqueles valores da geração. O ambiente familiar é um ambiente que ela vai conviver 7, 8, 10, 15 anos, 20 anos, não sabemos quanto tempo. Ele vai ter uma colaboração efetiva e residual nos próximos momentos da vida dela, que vai dar suporte à construção de valores de comportamentos que ela vai ter. Então, se na família a gente tem comportamento ativo, boa alimentação, valores, né, voltados para a manutenção de uma saúde, e ela vai levar isso com ela. De um comportamento saudável. Isso. Enquanto já tem crianças da idade dela, da idade da minha filha, tem caras da nossa idade que já foram criados em ambientes ou se
encantaram por ambientes onde a valorização do conforto é tamanha que eles se deixaram levar por essa noção de conforto versus esforço. Acredito que você conheça indivíduos que vivem essas situações. A marca do controle remoto é um evento, né? A criação do controle remoto. Controle remoto. Depois vem o celular. Assim, talvez a minha filha não consiga imaginar uma TV sem controle remoto. Talvez minha filha não consiga imaginar uma casa sem TV. Foi um ambiente. Um telefone movido a ficha. Um telefone movido a ficha. Mas pra que serve isso? É pra tirar selfie. Uma situação... Onde você não tem telefone em casa, por exemplo. Não tem telefone em casa. Para telefonar, você precisa ir na rua. Não tem TV, você tem um rádio, que dali é a sua porta. Uma televisão com 2 canais. Porra, né? A porta do mundo dentro da sua casa é um rádio. Né? Ou o dia que chove não tem televisão. Não tem TV. Você liga a TV, tem que esperar a válvula esquentar, e quando ela esquenta, você tem que ficar atento para ver se ela não vai pegar fogo. E isso foi a realidade da minha infância. E TV preto e branco. Não, tá fedendo a televisão, desliga. Exatamente. Cara, eu já vi vizinho meu botar a televisão na rua para ela terminar de queimar, que ela começou a pegar fogo em casa e ele só levou. Porque a televisão ficava em cima de um carrinho. De um carrinho, né? Que botava as revistas embaixo. Exato. Então talvez minha filha não consiga nem imaginar o que tá numa casa em que você tem que levantar para trocar o canal. Exato. E que talvez não tenha energia elétrica. Eu não tive isso, mas meu pai teve. Minha mãe teve uma casa onde não tinha energia elétrica. Então, dava 5 horas da tarde, dependendo da época do ano, eles iam dormir e não tinham o que fazer. Já estava escurecendo e ia dormir. Então, essa revolução favoreceu muito o conforto, a ativação na mente, aumentou a velocidade na mente dessa preguiça, né? Dessa querer mais conforto. Então hoje você não precisa mais subir escada, você tem um elevador, você tem talvez uma rampa que te ajude, obviamente pensando nas pessoas que têm dificuldade de mobilidade, mas em algumas situações você tem uma rampa que você te ajude a não ter que subir uma escada. Você tem um carro, você tem moto, você tem bicicleta. E bicicleta na época do meu pai tinha, mas nem todo mundo tinha bicicleta. Então às vezes a diferença da bicicleta pro carro é enorme em termos de atividade física, né? Sim. Mas mesmo assim, a bicicleta fazia com que você conseguisse percorrer um trajeto. Num determinado trajeto, numa distância muito menor. Num tempo muito menor. Mas com esforço maior do que se fosse a pé. Dependendo do dia, dependendo das condições. Para onde vai. Sim, dependendo das condições. Meu pai ia de Ibiraçu até João Neiva, ou de Fundão até João Neiva, ele fazia muitas vezes a pé. E quando ele ia de bicicleta, não podia chover. Porque o esforço era muito maior, porque além dele ter que caminhar, ele tinha que trazer a bicicleta com ele. Então, isso são coisas inimagináveis para minha filha. Sacou? E eu falo sempre com ela, cara, primeiro, a Cris também fala, isso nem sempre existiu. E outra, valorize, porque até hoje tem gente que não tem. Então você vai a alguns países, alguns lugares mais pobres, até mesmo dentro do Brasil, regiões mais, não vou chamar mais pobre, no interior do Nordeste, por exemplo, você tem lugares onde a vida é como há 60 anos atrás, 70 anos atrás aqui.
E a gente está no Espírito Santo, um lugar que não é a referência de modernidade, mas é um lugar bem moderno. E você vai em determinados lugares do interior do Nordeste, onde você vive como há 60, 70 anos atrás. Sem energia, sem água potável, sem banheiro. Imagina viver sem banheiro. Entendeu? Você ter uma comadre embaixo da sua cama para você poder fazer à noite. Assim. Você não podia sair muito para ir na casinha que está do lado de fora, porque tinha cobra, tinha bichos que podia te acertar ali no meio do caminho. Imagina, você não poder fazer as suas necessidades ali à noite por causa disso. Às vezes estava chovendo, frio e tal. Mas essas evoluções foram e são importantes para o ser humano, mas o ser humano precisa cuidar da cabeça para que isso não vire para o corpo. Precisa ter um discernimento. A gente fala assim, o ambiente familiar. Por exemplo, eu tenho uma cultura de independência que eu faço tudo de bicicleta. Ou a pé, né? Ou a pé. Muitas vezes você faz a pé. Quando a minha filha está comigo, todos os nossos deslocamentos são de bicicleta. Então, não é uma estranheza para ela andar 4, 5, 6 quilômetros de bicicleta. Né? Ou fazer deslocamentos pequenos a pé. Já tem gente que é tudo no carro. Inclusive, os hábitos de quem usa carro, eles são todos baseados no conforto do carro. Então, se você vai sair, você já vai sair para 10 km de distância, você vai no supermercado mais longe, você... Sabe? Então... que você não vai pegar o carro para ir no supermercado que está na esquina. Não, você vai no... Já que eu estou de carro, eu vou longe. Isso, nem vai a pé, mas vai da sua preferência. Tudo é feito em cima do pensamento carrológico. Né? Outra coisa que estraga nossa biologia, o ar-condicionado. É extremamente... e a gente vê isso no cara que faz esporte outdoor. Ele se fode para ir no sol. Por quê? Porque o corpo dele não sabe fazer regulação térmica. Não tem trabalho, está sempre com 24, 23 graus. É outro influenciador direto, por exemplo, no... Pô, eu não tinha pensado nisso, cara. E é verdade. Quem vive o dia inteiro no... Você destreina o teu corpo. Você destreina o seu corpo a fazer regulação. Por que as pessoas não suam? Não sua porque... O corpo não sabe mais. O corpo não sabe mais. Ele não precisa fazer regulação térmica. Quantas vezes chega pessoas na academia, fazer um personal, assim, que eu não suo. Não, pode deixar 2 semanas. Em 2 semanas a gente resolve isso aí. Você ensina o corpo a rezar. Você ensina o corpo a suar. E a pessoa que não sua, ela tem um estresse térmico muito pior. Né? Então, aí você fala assim, tá calor. Tá calor não, é você que não consegue regular, e entra em insolação. Insolação por não conseguir dissipar energia térmica. Cara, eu lembro quando eu ia na academia, na R5, que não tinha ar-condicionado, aquele ar-condicionado que não funcionava nunca. Na época que você começou a frequentar, ela não tinha ar-condicionado. Então, era ventilador. E até lá na sala do spinning era ventilador. Porra, tinha gente que ficava reclamando, cara, que tá calor, que precisa de ar-condicionado, que precisa... Cara, academia é um lugar que não adianta ar-condicionado. Não adianta. Eu tenho uma história maneiríssima com relação a isso lá na R5, porque eu ajudei a montar a sala de bike e era um aperto financeiro para fazer aquele investimento. Assim, não vai colocar ar-condicionado porque o custo não vale o uso. Isso que a gente esperava um determinado tipo de uso e nós dobramos o uso da sala.
A gente tá falando de 15 anos atrás, tá? Tô falando de 15, 18 anos atrás. 2006, 2007. Então, é isso aí. Então, cara, teve uma hora que o dono falou assim, não, nós vamos ter que colocar porque as pessoas pedem, não sei o que lá. Eu falei, ok, se você vai colocar ar-condicionado e vai ficar fresco para eles, eu vou comprovar para você que não vai. Eu vou ficar com frio. E ele era meu aluno. E o dono da academia fazia aula. Sim, pode ligar o ar-condicionado. Dava 10 minutos, tá todo mundo fritando lá dentro. Não adianta, cara. Não adianta. O calor interno, ele sempre vai ser maior do que o calor externo. E você faz uma geração de calor e uma bolha de ar quente que inviabiliza o ar-condicionado. O ar quente vai todo para cima, o ar-condicionado fica lá no pé. E vai achatando, daqui a pouco não tem ar frio. E fica muito pior, porque a janela está fechada. Aquele bafo. E aquele negócio que fica ali, meu amigo, que vai te cozinhando. Então, atividade física é uma coisa que eu acho assim, que é o barato do esporte outdoor, é porque você interage com a condição climática. É a temperatura, é vento, a umidade, sim, coisa que pouca gente nota. A umidade do dia, o vento, então isso tudo, cara, influencia na tua fisiologia. E quando você está ali pau para toda obra, não passa aperto. Então diminui o efeito da preguiça. Você não fica tão preguiçoso, porque o seu corpo já está acostumado a várias situações. Então ele não reclama, né? O nível de conforto que você estabeleceu para você, a régua é muito baixa. Você está confortável. Sim, é isso que eu ia falar. O conforto, ele não é um... A merda para muita gente, talvez ainda você esteja no seu conforto. Conforto não é uma coisa que você compra. Um conforto é uma coisa que você sente. Sim. Né? Conforto é o que você sente. Se você se sente bem sentando num banco de madeira, sem ar-condicionado, você está confortável, cara. Mas você construiu essa sensação de conforto. Uhum. Agora, se você cria uma sensação de conforto onde você precisa estar deitado, reclinado, com temperatura a 23 graus. A 23, 24 graus. Umidade acima de 75%. Sem som externo. Sem luz externa. Você começa a ser um prisioneiro. Você perde sua liberdade, né? Você não tem liberdade. Sim. Só dorme com blackout, só dorme com ar-condicionado. Só durmo com travesseiro de penas de ganso australiano. Pena de pardal. Só que a repercussão da sua noção de conforto para situações que não sejam aquelas que você se habituou, pode trazer problema. Eu vou te falar que isso é muito legal a gente abordar isso, porque quanto mais perrengue você se expõe, quanto mais situações em que você não tem essa sensação de conforto, mais você melhora a sua qualidade de vida. Porque qualquer coisa, qualquer lugar e qualquer situação, você está bem. Agora, requer treino, requer se expor, né? Vai ter dia que não vai ser tão bom. Eu vi uma vez, nossa, mas tem muito tempo, eu não vou lembrar o nome do brasileiro que fez isso. Ah não, vou lembrar sim. Foi aquele repórter da Globo, que é aventureiro, ele foi fazer a corrida no Ártico. Acho que foi no Ártico que ele foi fazer a corrida. Planeta extremo. Exatamente. E ele corria dentro do frigorífico. Ele corria dentro de um caminhão frigorífico e ficava lá dentro. X horas, sei lá, para ele se aclimatar e se sentir confortável ali dentro.
naquelas condições, porque era próximo daquilo que ele ia pegar na corrida. Eu esqueci o nome dele, né? Caco Barcelos, não. Cleiton Concevani. Então, assim... a gente tem aqui em Vila Velha o Guzmão, que já correu a Badwater, ele treinava dentro da sauna. Ele é ultramaratonista, sensacional o Guzmão. Ele tem uma assessoria, né, chamada Ultra Guzmão, não é isso? Ultra Esportes. Ultra Guzmão é o Instagram dele. Não, já fez Badwater, treinava na sauna. O que na sauna você chega lá e tem um adesivo lá em várias saunas. Evite fazer esforço físico, atividade física dentro da sauna. Caralho, o cara vai lá pra correr, cara. É muito doido correr isso. Na bicicleta. É muito doido. E aí eu vou te falar o seguinte, se esse cara sentar no banco da praça, meio-dia, num dia de verão, com sol a pino, o pessoal vai falar assim, pô, cara, você não tá... Pô, tá sem calor não? Eu vou falar, não, cara, eu tô confortável aqui. Porque ele já passou por situações tão desconfortáveis, entre aspas, do que aquela ali, que pra ele aquilo ali é de boa. Tem cara que tá aí na rua, você tá suando bicas e ele tá de boa. Tranquilo, porque já tá adaptado, ele já tá fazendo troca de temperatura ali. Ontem eu até brinquei com você, eu falei, pô, uma corrida dessa, né, que a gente fez os 23 quilômetros lá do desafio, na Lei talvez começasse a transpirar chegando lá no pedágio. Na Lei, um abraço pro Nalei. O Nalei é um cara que a gente treina com força 1 hora, 55 minutos ali. E chega no final e fala, pô, cara, choveu dentro da sua camisa aí, eu olho pra minha camisa, tá pingando. Olho pra dele, a dele tá solta no corpo. É como se ele não tivesse feito muita coisa. Mas é questão de exposição. Quando eu falo de desafio, se exponha um desafio, crie um desafio para você, faça um desafio, para ter essas coisas de você perder um pouco dessa noção de comodidade, para você se colocar em situações para valorizar o que você tem hoje, cara. Então, na minha viagem lá da Patagônia, que eu pedalei lá, junto com o Alexandre. Um abraço, Alexandre. Cara, chegou uma hora que a gente tava subindo. Um frio, cara. Tava chovendo e meio com a chuva com neve e um frio danado. E eu vi uma calça, tipo... essas que tem a faixa refletiva, não reflexiva, refletiva. Essas faixas refletivas assim na perna, tava no chão e eu parei a bicicleta. O Alexandre falou assim, lixo de uns, tesouro para outro. Aí ele falou, quem te viu e quem te vê, hein, cara. Eu falei, olha só. Tô precisando. Cara, minha cueca ensopada. Minha calça térmica, que é impermeável, porra, ela já tinha molhado. Impermeável de fora para dentro. De dentro para fora também. Ela já estava ensopada há umas 2 horas atrás. Do suor. De tudo. De chuva, de neve. Não, ela é impermeável. Ela não entra água de fora para dentro. Mas ela retém o suor. Cara, mas minha cueca estava ensopada. Congelando. E frio pra burro. Eu não sabia mais o que fazer. Quando eu vi aquela calça, o que eu vi ali, pra mim, mais uma barreira pro frio não chegar na minha pele. Então, assim, eu não tava pensando a roupa limpa ou suja ou não sei quem vestiu. Eu não pensei em nada. Só que o que aconteceu? Quando eu mexi na calça, ela tava muito rasgada. Aí eu falei, aí não vale a pena. Não vale a pena nem pelo peso. Aonde eu vou colocar essa calça? Não vale a pena tentar consertar? Não vale. Eu vou perder muito tempo, muita energia importante que eu posso chegar numa próxima cidade. Então eu falei, larga isso aqui. Mas é questão assim de olhar e, porra, eu preciso achar alguma solução.
não tem conforto, cara. Minha régua de conforto ali baixou bastante. E eu passei a valorizar muita coisa dali para frente. Até hoje eu sou grato por muita coisa. E eu não dava valor, assim, que não passava no meu campo de visão pro valor, né? Hoje, cara, porra, você tem um talher dentro de casa que a gente não tinha. Eu tive que pedir um talher lá. Fósforo para acender a parada. Fósforo é muito útil, mas não quando ele está molhado. E muito menos quando está chovendo. Não funciona, cara. Como é que você vai fazer? Sopa. Porra, legal pra caramba, gostoso pra caramba. Mas quando você tem estrutura pra fazer, quando você não tem o que fazer, cara, você tem que comer aquilo cru. Então uma água quente e fervida pra você fazer uma sopa, porra, cara. Um fogãozinho, seja ele qual for, pra você fazer a sua comida, porra. Eu passei a valorizar isso pra caraca. Cara, pegar aqui um Maggi, é uma sopa da Maggi, eu lembro até hoje, de frango, que eu botava um pouquinho na mão assim, ó, e comia aquilo cru, estralando o dente assim, ó, mas era a única fonte de sal que eu tinha, que não tinha nada para comer, não dava para cozinhar, tava ventando pra caraca, ventava horrores, o fogo não ficava aceso, você tinha que ficar protegendo o fogo, chovendo, um frio, você todo molhado, pingando, pô, com pouca água para cozinhar a parada. Fomos fazer a sopa um dia, botei 1 litro de água. Fui fazer a sopa salgada, cara, que coisa salgada. E fui ler a parada, a instrução era para 5 litros d'água. Eu não tinha 5 litros d'água. Se eu botasse, eu tinha 2 litros d'água. Mas era para quantas pessoas essa sopa? Era um saquinho assim, um pacotinho, sei lá, de 20 centímetros de altura, a sopa. E, puta, meu, olha, botei, virou um saleiro a parada. Pergunta se sobrou. Não sobrou nada, não pode desperdiçar, cara, é o que tem para comer. Então, assim, isso vai te ensinando algumas coisas, a valorizar algumas coisas. Então, se exponha para você poder sair dessa zona de conforto, abandonar essa preguiça, essa coisa enraizada. Zona de conforto? Tô procurando ela 51 anos, velho. Eu tô procurando essa zona de conforto. Pois é, cara. Aí você vem me falar pra sair, eu não chequei ainda. Pô, desfaz esse W que tá no seu sofá, que é o formato do seu popô que está no sofá. Cara, sai disso, vai caminhar. Pô, fiquei super feliz hoje, cara. O meu companheiro de trabalho lá, cara, Rafael Borba, um abraço. Se você um dia ouvir isso aqui, eu tô falando de você. Ele virou pra mim hoje, cara. Ele tá bem gordinho, né? Ele tem uma história de vida sensacional. Mas assim, ele virou pra mim hoje e falou assim, cara, tô caminhando, ou tô correndo, ou tô caminhando, ou tô ali naquele negocinho do trote para caminhar, aquela coisa toda, 3 quilômetros, todo dia. Eu falei, porra, cara, que coisa maravilhosa. Aí eu falei, porra, legal, cara. Eu falei, porra, fiquei muito feliz. Porque um cara que não fazia absolutamente nada, tá começando a caminhar. Daqui a pouco vai estar trotando, vai estar conseguindo correr os 3 quilômetros, né? Vai só caminhar. Porra, é isso. Se mova, né? Vai, cara. Tem uma frase que é muito legal. Você pode se obrigar a se mexer. Ou você tem a alternativa de ser obrigado. Você já falou isso no episódio. A se mexer. Escolhe o que é melhor. Se é você se obrigar ou você ser obrigado por um médico, por uma situação, por uma doença, por um exemplo que acontece na sua família e você se vê obrigado. Né? Cria vontade e eu não boto rótulo, não. Vai
estudando, vai discernindo na cabeça, deixa o grilo na cuca aí, e te moldando e te chutando dessa situação que às vezes tá que, cara, não é confortável. A pessoa que vive o conforto, a extrema potência, ela não vive conforto. Ela começa a viver em desconforto. São vários desconfortos, são piores do que aqueles que se estabeleceu como desconforto. Cara, deixa eu chegar no extremo e você me corrige. Tem gente que procura o conforto até no desconforto. Como assim? Por exemplo, a pessoa que vai na academia e começa a usar negocinho para não ter que fazer tanto esforço. Não existe negocinho que não vai fazer tanto esforço. Não, cara. Tem... tipo, para facilitar. Exato. Isso. Para te dar um conforto naquela parada ali. Para te dar um resultado rápido. Para você não precisar ficar tanto tempo na academia sofrendo. Você me corrija nisso. Mas, sabe... Eu não sei nem mais assim, cara. Os resultados falarão por mim. Os emagrecedores, os procedimentos. Deixa os 10, 15, 20 anos falarem. A gente tem uma geração de pessoas que consumiram emagrecedores nos últimos 20 anos aí, 30 anos. E quantas das que usaram emagreceram? E permaneceram. Permaneceram não. Pioraram. Não, quantas emagreceram e permaneceram? Não, só emagreceram. Emagreceu e virou magro. Ah, tá. Ninguém que usou emagrecedor virou magro. Pelo contrário. A história vai dizer, não gasta sua insatisfação com isso. Olha para quem. A gente olha para quem a gente quer ser lá no futuro. Olha para os caras de 50, 60, 70 anos. Eu quero ser como esses caras aí. Atletas aos 70 anos, rompendo barreiras aos 60. Recorde mundial aos 50 e tantos, aos 60 vou olhar para esses caras. Eu não vou olhar para quem tá dando cacá no muro há 30 anos. Não é para eles que eu quero olhar. Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Muito. Projeta sua preocupação para aquilo que você quer ser. É outro dito assim, que é tiro e queda. Final de semana, ele é um ensaio daquilo que você quer fazer daqui a 10, 15 anos. Porra. Você está ensaiando, você está se treinando, você está se ensaiando para aquilo que você quer fazer quando você tiver mais tempo livre. Se você passa o seu final de semana viajando, daqui a 15 anos você vai estar viajando. Se você passa o seu final de semana treinando, daqui a 20 anos você vai estar treinando. Cara, isso é muito verdade. Eu estou fazendo a retrospectiva aqui. Mas eu falei com você que o ambiente que a gente cria, ele é determinante, as experiências e a manutenção do comportamento. Há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, eu estava treinando no final de semana. E eu tinha tempos muito mais curtos durante a semana, que hoje eu tenho uma flexibilidade maior de horário. E hoje, nessa folga de horário, eu estou treinando. É isso. E a sua filha está vendo você treinando. E a Cris também. Tá vendo a Cris treinar também. Não. Porque a Cris treina todo dia. Essa contribuição, você não precisa chegar e falar, vai para academia, vai fazer esporte. Não, cara, você está contribuindo. Com o seu exemplo. O exemplo arrasta, né? Ele convence, ele dá ponto de discernimento. É isso. Não precisa influenciar, não é dizer o que as pessoas vão fazer.
Vou fazer uma coisa para que a outra pessoa se sinta, né, inspirada a fazer. Não é isso. Influenciar é você ter uma vida, ter uma conduta que chame a atenção de alguém, que ela queira fazer isso também. Que ela veja sentido nisso e queira para a vida dela também. Ela descubra o sentido. Ela fala assim, nossa, se ele faz ali, eu também posso, eu também quero. O que é isso que me leva a curiosidade a, né, tá fazendo? Eu quero experimentar. É isso. Criança, pai e mãe é assim. Ela nem pensa, ela quer fazer o que você está fazendo. Ou quer, na idade tal, poder estar fazendo aquilo que você está fazendo hoje. Na idade da minha filha, eu já corria de bicicross. Aos 7 anos. Com 8 anos de idade, eu disputei meu primeiro campeonato brasileiro de bicicross. Na idade da minha filha, eu só brincava na rua. Eu não fazia esporte. Ela já faz esporte, já tem cacetada de anos. Uma experiência no esporte que na mesma idade você não tinha. Eu não tinha. Eu não fazia parte da cultura da minha família. Aí pensa, na sua idade, olha a experiência, obviamente que ela deve seguir, mas olha a experiência que ela vai ter. Pensa, daqui a 3 anos, quando ela for, sei lá, quando ela for competir com alguém que começou a treinar com 15 anos, ou a lavada que ela tem de experiência. E para a vida, essa informação de movimento, de possibilidade, tá escrita na vida vindoura dela. Coisas que eu vi ali. Ela escala, né? A parte de escalada já dela. Fez balé, fez ginástica rítmica. Acho que judô, o karatê que você ensinou ali, não foi? Não, mas é assim, pouco. Já andou de patins, já escalou, agora está fazendo crossfit, e vai. Sim. E daqui a pouco é outra coisa. Tem pai que não gosta que o filho troca de atividade. Essa coleção de vivências é muito mais importante do que 10 anos de futebol, 15 anos de natação. Então, é oportunizar. Cara, Vitória vai para trilha, sobe morro. Se essa experimentação de esporte não fosse importante, provavelmente nós não teríamos um Guga da vida. Minha primeira bicicleta eu tive com 10 anos. Vitória tem bicicleta desde 6 anos. Antes de começar a andar, ela já tinha bicicleta. 6 anos já andava de bicicleta na rua. Bicicleta, não, sem rodinha. Então, é oportunidade. A Júlia começou a andar... já jogou futebol. Isso. A Júlia já começou a andar de sem rodinha, ela tinha 4 para 5 anos. Começou a andar sem rodinha. Eu aprendi a andar de bicicleta, eu tinha 5 anos, com rodinha. Então, hoje ela anda aqui nessa orla aqui, o tanto que ela quiser. Ela faz natação, GR, já fez balé, tá fazendo futebol na escola, tá jogando basquete, brinca de vôlei, aí tem queimada, bambolê, patins, meu. Na idade dela, eu tava subindo em árvore, comendo fruta no pé. Que são vivências super importantes do ponto de vista físico. O que a gente tinha de brincadeira. Garrafão, de brincar pique, de garrafão. Todos os tipos de corrida, subir, escalar árvores, subir muro, pular muro. Aquela pera, ovo, maçã, salada de fruta. Salada mista. Salada mista. Não sabe nem a brincadeira. Isso aí não é brincadeira física, não, pô. Mas já era um treinamento. Cara, a gente pulava muro, a gente fazia, brincava eu brincava lá em pré, jogava bola, subia e descia de árvore, se dependurava, andava.
ia de um bairro a outro a pé, voltava, depois com bicicleta, ia e voltava de bicicleta. Porra, cara, era muita coisa que a gente brincava. E hoje, o controle remoto, o videogame, essas coisas todas faz com que cada vez mais as pessoas ficam presas dentro de casa. Eu não tenho nada contra o videogame, pelo contrário, eu gosto do videogame. Mas o que eu não concordo, eu vou falar não concordo, é o fato do cara se aprisionar a isso e, como é que eu vou falar? Ele se contentar somente a isso, sem nenhuma outra experiência outdoor. Mas tem que ver se tem oportunidade. Cada vez a oportunidade é menor. Alguém tem que gerar oportunidade. Alguém tem que implantar o oxiúrios. Alguém tem que gerar oportunidade. O que a gente está fazendo aqui é gerar oportunidade. De alguém escutar, né? De alguém ver um vídeo, de alguém escutar a tua história, de conversar com o pai que te conhece, contar para alguém o que você faz. É uma maneira da gente contribuir. Cara, e começar é muito simples. É muito simples. Começar qualquer atividade. É muito simples. Só vai, cara. Só vai. Daqui a 2 meses você está correndo 23 quilômetros. Não é simples. Não é fácil, não é acessível, mas tem um jeito. Tem um jeito de você ouvir uma natureza sua que está aí, em algum lugar. Não, quando eu falo que é fácil, é assim, no sentido de não depender de nada, cara. Mas é só você ir. Cara, depende de uma estrutura social, depende de uma estrutura mental, depende de um ambiente. É fácil para você, pô. Pô, mas não é tão difícil quanto as pessoas imaginam. Não é tão fácil quanto você imagina para os outros começar uma atividade física. Cara, você tem um aluno que fez um plantão 24 horas no hospital público, acho que no Rio de Janeiro. Ele chegou e foi correr, cara. Tem outros que não vão. Tem muito mais que não vão do que dos que vão. Assim. Quem faz atividade física 3 vezes por semana está num grupo de 5% da população mundial. 5%? 5%. Caraca. Você não pode falar. Não dá pra gente deduzir que é fácil. Agora, fácil é uma escolha de vida. É uma escolha. Talvez para 95% da população seja mais fácil ficar em casa. Por isso que fazem as coisas fáceis. É isso que eu faço. A facilidade é uma escolha. É uma opção. Não, uma escolha que a pessoa faz diariamente. Entendeu? É fácil. É fácil ficar na cama. Comer demais, é fácil ficar em casa, é fácil ficar no ar-condicionado. É fácil. É isso que a gente começou falando da preguiça como a tradução não literal do excesso de conforto. É fácil não gravar um podcast. É fácil não mandar um e-mail, é fácil não ir lá no canal do YouTube, é fácil assistir o vídeo, não deixar um comentário. É fácil. É fácil. É fácil quando tem lá um título, você sabe que vai te futucar, você não assistir. É fácil. É fácil saber. Incomodar. É fácil saber que 2 caras se lascando para fazer um negócio e você não escuta. É fácil. Rapaz. Extremamente fácil para você se lascar. Emílio começou a cantar, tá na hora de parar, né? Vamos dormir, que amanhã é dia de trabalhar, treinar. Não, é fácil ficar em casa. Ficar na cama? É, mais fácil. Quem dera, né?
Ficamos por aqui. Pessoal, se cuidem, se comuniquem com a gente. Tema bom para debater, para contrariar, falar que nem assim. Botar seu ponto de vista. É verdade. Falar qual é a sua preguiça. Falar o porquê sua preguiça é mais forte que o ímpeto de sair para correr. Porque o seu conforto é mais fácil que o meu. Exato. E porque o seu conforto é mais importante que o meu. Um abraço. Up.